Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui, aproveite e conheça nossos outros vídeos sobre a Bíblia. O que nós fazemos aqui é pegar os textos sagrados, cada texto, um por um, e tentar sempre trazer a interpretação que teve o leitor original, o leitor antigo, buscando o significado das palavras, explicação de passagens mais difíceis, tratando um pouco de geografia, costumes de época. E nesse momento nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. E nesse capítulo a gente tem uma discussão aqui sobre o sábado, sobre o Shabat dos judeus. E aí já vamos entrar aqui com alguma conversa sobre costumes da época, para que essa discussão faça sentido para nós. Nessa passagem aqui, Mateus nos conta que Jesus e seus discípulos, num sábado, atravessaram um campo. O sábado, ele é, segundo a lei dos judeus, a lei de Moisés, dada por Deus, ele é um dia para descanso, ele é um dia em que não se trabalha. E aí as pessoas então estavam com Jesus, seus discípulos, caminhando, e eles foram pegando com as mãos, quer dizer, sem uso de ferramentas, eles foram pegando espigas de trigo e foram debulhando com as mãos e foram comendo para matar a fome. E aí então vieram fariseus e questionaram isso. Olha, vocês estão fazendo, Jesus, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Para nós, brasileiros, leitores aqui ocidentais, século XXI, a gente olhando para esse texto pode ter uma impressão errada, a gente pode estar achando que eles estão se referindo ao fato de a plantação não ser deles, mas não é esse o caso, deixa eu explicar. A gente está vendo um texto que está tratando de uma legislação toda especial, em que as pessoas que passassem por plantações, elas tinham o direito legal de colher coisas com as mãos para consumo imediato. Então não era um furto alguém passar pela plantação e pegar algo para comer. Não podia levar, mas podia sim comer. Aliás, a legislação ela ia tão mais adiante do que isso, que dizia até mesmo que se uma pessoa estivesse fazendo uma colheita, as bordas do seu campo, as plantas que estivessem lá na borda não podiam ser colhidas. Tinha que deixar isso para as pessoas que precisassem, para os pobres, necessitados, pessoas que passassem ali caminhando, tivessem fome. E se alguém passasse colhendo, a gente sabe, quem já colheu alguma coisa, às vezes você olha para uma planta e vai tirando os frutos e depois você vê que ficou alguma coisa para trás. A lei dizia que não podia fazer a segunda passada. Passa, colhe o que você vê e o que ficar é para a pessoa que passar ali depois, o necessitado, um caminhante, enfim. E ainda mais dizia a legislação que era para que essas pessoas abençoassem o dono do terreno. Então era visto como uma forma de receber bênçãos, essa prática de que um estranho pudesse passar no seu campo e colher algo com as mãos e consumir ali mesmo, de maneira imediata. Então qual era a questão? A questão é que era o sábado. E eles estavam considerando que ao colher com a mão para comer, havia uma violação da lei do sábado porque estavam trabalhando. Eles não deveriam, então, não deveriam comer, não deveriam colher com a mão para comer. E essa foi a base deles para essa escolha. A questão com o sábado é que, assim como muita coisa da fé judaica dessa época e que os fariseus eram, digamos assim, os guardiões desses costumes, é que eles acrescentaram à lei de Deus muitas e muitas normas feitas por eles mesmos. E para você ter uma ideia, a questão do sábado estava tão difícil que havia uma norma, não era a lei de Deus, mas havia uma norma dizendo que não se podia cuspir no chão no sábado, porque isso violava o sábado. E tinha duas interpretações possíveis. Uma era que a saliva, ao tocar no chão, podia levantar poeira. Então era um sinal de trabalho. E a outra é que a pessoa estaria regando a terra. Então era proibido no sábado. E tinha muitas outras proibições que eles foram criando, acrescentando isso. E aí Jesus olhou para isso e demonstrou para eles como eles não estavam entendendo a legislação a respeito do sábado. E ele contou um episódio deles, da legislação e da história de Israel, muito significativo, porque era um episódio do rei Davi. O rei Davi, quando ele ainda não era rei, ele era um comandante militar, ele foi injustamente perseguido pelo rei da época, o rei Saul. O rei Saul resolveu iniciar uma campanha para assassinar Davi, gratuitamente, simplesmente por inveja e por medo que Davi um dia fizesse algo contra ele, um medo completamente infundado. Davi então fugiu. Ele com o seu grupo, com aquele grupo mais chegado dele de militares.
E eles passaram num lugar onde estava a tenda do Senhor. O que é templo em Jerusalém, um dia foi uma tenda apenas. E aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre os costumes também e a legislação da época. Uma das coisas que o povo fazia, e eu acho uma coisa muito legal isso, é que eles preparavam pães. E esses pães eram chamados de pães da presença. A ideia era fazer um pão, colocar lá na tenda, era o sacerdote que colocava, né? Diante da presença de Deus. E era uma maneira de simbolizar assim, olha, Deus nos deu a comida, a gente está aqui colocando esse pão aqui para lembrar disso, né? Que a comida vem de Deus e a gente está agradecendo a Deus. E esse pão, ele não era depois assim, deixa até mofar ou secar e jogar fora, não, era trocado periodicamente e esse pão virava comida para os sacerdotes. Como ele foi colocado diante de Deus, era considerado um alimento especial, então só os sacerdotes comiam desse alimento. Bom, dito isso, chegou Davi com seu pequeno grupo e aí eles estavam com fome, porque estavam na fuga, né? E ele pediu comida para o sacerdote. E aí o sacerdote falou, olha, não tenho outra comida a não ser os pães da presença. E Davi falou, beleza, manda aí, pode ser esse. Só que o Davi não era sacerdote, nem os seus homens eram. Então o sacerdote perguntou, vocês estão seguindo as normas de purificação ritual da lei? Ele falou, sim, a gente sempre faz isso quando a gente sai em grupo como militares, né? Ele falou, então tudo bem, então pode comer. E Davi comeu desses pães, ele, seus amigos, seus colegas de trabalho, e isso não foi um pecado. Então o sacerdote entendeu o seguinte, a função daquele pão era um memorial, e aí o pão era destinado ao sacerdote. Só que havia um grupo de pessoas necessitando de alimento, era necessidade, não era simplesmente uma vontade. Então o sacerdote entendeu que o pão deveria cumprir sua função, apenas com a opção ali, a observação, né, de resguardar a questão da pureza ritual. Beleza. E o Senhor falou, olha, vocês não perceberam? Davi comeu esses pães da presença e isso não foi considerado uma violação à lei. Jesus estava mostrando para eles que tem princípios mais elevados. Eles estavam muito apegados a pequenas normas de detalhes, enquanto que a legislação era para mostrar as grandes coisas mais importantes, as maiores coisas, né? Como, por exemplo, alimentar quem estava com fome, que era mais importante. E aí Jesus puxou mais uma coisa. Vocês nunca leram que o sacerdote, no sábado, ele trabalha, mas ele não peca por violar o sábado? Porque pensa o seguinte, o sábado era o dia máximo, né? Então no sábado tinha muita atividade no templo. E quem é que fazia essa atividade? Os sacerdotes. Então eles trabalhavam no sábado, aliás, eles trabalhavam muito mais no sábado do que em qualquer outro dia. Só que isso não era pecado. Eles não estavam quebrando o sábado. Ou seja, a ideia é que o sábado, o dia de descanso, foi feito para o ser humano. E não o ser humano foi feito por causa do sábado. E era isso que explicava para eles Jesus, para que eles entendessem que o pessoal ali, ao passar por um campo e fazer esse trabalho, vamos dizer assim, né, de colher a espiga, debulhar com a mão para comer, isso não era violação do sábado. Era mais importante alimentar uma pessoa com fome do que guardar o dia, né, esse preceito do dia. E aí então, isso na sequência, né, acontece um outro episódio, Jesus vai até a sinagoga deles, lembrando que sinagoga não é templo, né, é local de reunião para fazer adoração, para fazer oração, né, e o lugar de adoração é o templo, porque lá se entende que no templo Deus se faz presente. E aí havia um homem com uma mão defeituosa. E aí os fariseus então questionaram, né, se era lícito fazer uma cura no sábado, porque eles consideravam que o ministério de cura era um trabalho. É lícito fazer trabalho no sábado? E aí, novamente, né, Jesus coloca as coisas, cada coisa no seu lugar. Olha, quem é que de vocês que se tiver uma ovelha, a ovelha cai num buraco no sábado, vai esperar o dia seguinte para resgatar? Não, você vai lá na hora e resgata. Por quê? Porque o animal está precisando. Esse homem não vale mais do que uma ovelha? E aí ele então deu uma ordem, e com a ordem dele a mão do homem ficou curada. E aí é claro que eles ficaram furiosos com Jesus, mas ficaram sem argumentos. E o que tem a ver essa discussão toda de uma legislação que não é nossa com a gente? Bom, os princípios, né? A questão dos princípios, porque assim como eles tinham a legislação deles e eles estavam apegados a normativos próprios que eles mesmos criaram, e isso impedia eles de exercerem o fundamento da Escritura, nós podemos cair no mesmo erro.
Jesus falou para ele assim, ó, vocês têm que aprender o que está escrito lá nas Escrituras, né? Deus fala assim, eu quero misericórdia e não sacrifícios. O que é isso? Ele está contrapondo o que era o sacrifício na época, eram os ritos, né? Ele está contrapondo a ritualística à vida cotidiana. A gente não pode cair no erro, hoje, nós que estamos aqui, de considerar que a nossa expressão de fé é o ritual. O ritual é aquilo que se faz num local, pode chamar de templo, igreja, casa de oração, enfim, o nome que você usar. A expressão de fé não é o que se faz lá dentro, seguindo um rito com dia e hora marcado, com um ambiente, com um certo grupo de pessoas. A nossa expressão de fé é o que a gente vive todos os dias. Então essa é a ideia, né? Eu quero misericórdia e não sacrifícios. A misericórdia é o exercício de ter o coração como o coração do outro, né? De fazer o bem para o outro. E o Senhor estava dizendo na época e repetindo isso ao longo da história que ele queria era isso, né? Não simplesmente ir para o templo, exercitar a religião, mas deixar de ter misericórdia para com o próximo. Hoje nós temos a mesma questão posta sobre nós. Nós temos as nossas normas, cada grupo religioso, cada expressão de fé tem as suas normas, e nós não podemos cair no erro de achar que a nossa expressão de fé, a nossa relação com Deus, se traduz por cumprir essas normas. Na verdade, a nossa relação com Deus se traduz por imitar a Cristo. E Cristo fez o quê? Exerceu misericórdia. Ele trouxe amor, ele trouxe paz, ele trouxe o cuidado com as outras pessoas. Então é isso que a gente tem que fazer, imitar a Cristo, né? E não cair nesse erro. Então para nós é importante entender a discussão toda sobre o Shabat, que aconteceu aqui nessa ocasião, para que a gente transponha isso para as nossas vidas e não caia naqueles equívocos clássicos de achar que vida de fé é isso. Vida de fé é, por exemplo, ir ao domingo num local marcado, cantar certas músicas, senta, levanta, repete certas frases e sai dali e trata as pessoas com desprezo, com maldade, né? A gente não pode cair nesse erro de fazer isso. Bom, Jesus tendo curado então o homem que tinha a sua mão defeituosa, a mão dele ficou restaurada, tão boa quanto a outra mão dele que já era boa, e com isso os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matar Jesus. Isso aqui eu acho que é o fechamento perfeito deste bloco de conhecimento. As pessoas religiosas estão discutindo os seus ritos religiosos e como eles encontram alguém que não só não concorda, mas deixa eles em posição desfavorável e desvantajosa, explicando claramente os princípios da fé, eles então decidem cometer assassinato para preservar a sua religião. E isso aqui também tem que ser um alerta para todos nós que seguimos alguma forma, alguma expressão de fé, que nós não podemos cair no equívoco de, ao sermos talvez encurralados e sermos derrotados numa discussão a respeito de coisas religiosas, passarmos então a ter ódio pelo outro, porque isso é a abominação dentro da religião, né? A religião que é para promover o amor acabou sendo o estopim ou o motivo para algumas pessoas promoverem aqui uma trama de assassinato. Então, acho que é muito válida essa leitura para a gente também observar quem somos nós nesse texto, né? Nós somos o que trabalha no dia sagrado, mas faz isso de maneira digna. Nós somos o que se importa com o necessitado, ou nós somos aquele que acusa e que até mesmo trama o mal em nome da religião. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ative aí o sininho das notificações para receber mais material do nosso canal quando sair. Deixe seu joinha, assim a plataforma entende que o material é relevante, recomenda para outras pessoas, compartilhe também e especialmente comente aqui sobre a sua experiência com as Escrituras. Tenha seu tempo diário com esse livro maravilhoso, seja na forma de um livro, na forma eletrônica, o que for, mas tenha seu tempo de contato com as Escrituras, tenha seu tempo de oração. Isso certamente vai ser um grande acréscimo para a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.